Olá, queridos alunos, bem-vindos ao 8º ano. Nesta aula de hoje, eu, Paloma, o professor Gustavo e a professora Mirla de Ciências, nós iremos relembrar com você um conteúdo que vocês conheceram no 7º ano. Neste início de ano, nossas aulas serão virtuais, né? Vocês irão estar conosco por meio de um grupo de estudo virtual. Neste grupo, nós estaremos esclarecendo dúvidas, dando as orientações para as atividades que vocês receberão. E também vamos querer que vocês nos retornem, né, com fotos, com vídeos, se for necessário, para a gente verificar como é que vocês estão, o estudo de vocês está se desenvolvendo. Então, nesta aula de hoje, nós iremos relembrar a temática sobre a atmosfera. Vocês já viram que a atmosfera é uma camada de ar que envolve o planeta Terra. Esta camada de ar, ela é composta por diversos gases, né? E ela também, a atmosfera, ela tem várias camadas. Ela é composta por diversos gases, né? O ar tem propriedades. E no decorrer da aula, o professor Gustavo vai explicar melhor, relembrar para vocês melhor cada um desses itens aí relacionados à atmosfera. E para finalizar, a professora Mirla vai realizar com vocês um experimento comprovando a existência do ar. Bons estudos! Olá, galerinha do 8º, sou professor de ciências, professor Gustavo. Bom, então vamos lá aprender alguns conceitos a respeito da camada da atmosfera. Acompanhe o esqueminha aí. Bom, então olha aí. A atmosfera nada mais é do que uma camada de ar que envolve o nosso planeta. Mas aí se pergunta, né? O que é o ar? O ar nada mais é do que um conjunto de gases que envolve o nosso planeta. Aí sim, mas que gases são esses? A gente conhece o gás que a gente respira. Qual é o gás que nós respiramos? O oxigênio. Tá? Além dele, nós temos o gás mais abundante no nosso planeta, que no caso é o nitrogênio. A gente pensa lá que é o oxigênio, mas não é. É o nitrogênio, o gás mais abundante, representado aqui pelo N2. Certo? Além desses gases, nós temos os gases nobres, formados por xenônio, tá? Que a gente vai ver depois. Os gases nobres também fazem parte da atmosfera. Temos o gás também que, se a gente respira oxigênio, a gente vai liberar gás carbônico, certo? É um gás também que compõe a atmosfera. Só que ele não é tão prejudicial como o monóxido de carbono. Tá? Vou colocar aqui o dióxido de carbono, que é o gás que a gente elimina, certo? Mas o prejudicial é o monóxido de carbono, ele é só CO. Esse monóxido de carbono, que por sinal ele é liberado lá dos automóveis e das indústrias. Um gás prejudicial que causa lá o aquecimento global. Certo? Além deles, nós temos pequenas gotículas formando o vapor d'água, que são estruturas que fazem parte da atmosfera. Então, quais são os gases que fazem parte da atmosfera? Oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono, os gases nobres e o vapor d'água. Quando eu falei lá para vocês que o nitrogênio é o gás mais abundante no nosso planeta, a gente pensa que é o oxigênio, mas não é o nitrogênio. Olha esse esqueminha aqui que eu trouxe aqui para vocês, certo? Ele mostra claramente que é o nitrogênio o gás mais abundante. Olha essa partinha azul aqui, cerca de 78% do gás da nossa atmosfera pertence do nitrogênio. Então, o nitrogênio é o gás mais abundante. E o gás que a gente respira, no caso o oxigênio, ele representa apenas 21%. Tá? Então, você vê aí a diferença, que o nitrogênio é o gás mais abundante. E o oxigênio fica lá em segundo lugar com 21%, certo? E o que resta é o dióxido de carbono, o argônio, que é um gás nobre, o vapor d'água e outros gases, certo? Então, o gás mais abundante no nosso planeta é o nitrogênio. Vamos ver agora, no caso, que a atmosfera ela é dividida em 5 camadas, ou melhor dizendo, ela é dividida aqui em camadas, em 5 camadas. Aí, tá, mas eu não vejo nada de linha, quando eu olho para o céu não tem nada de linha, como assim é dividida em 5 camadas? Claro que a gente não vê, né? Mas ela é sim, a atmosfera divide-se em camadas. Eu vou começar aqui de baixo para cima, tá? Então a primeira camada
chama-se troposfera, que é a camada onde a gente vive. A primeira camada é a troposfera, onde nós vivemos. A segunda camada chama-se estratosfera. Depois vem a mesosfera, sendo a terceira camada. A quarta camada, termosfera. E a quinta e última camada chama-se exosfera, certo? Então, primeira camada da atmosfera, troposfera. Segunda, estratosfera. Terceira, mesosfera. Quarta, termosfera. E quinta e última, exosfera. Agora a gente vai ver a característica de cada uma dessas camadas, certo? No caso aqui da troposfera, como sendo a primeira camada, é a camada onde se encontra a vida, onde se habita a vida. A gente pode ver claramente aqui nesse desenho, tá? Olha aqui, olha. Vou colocar bem para vocês verem o todo. Então, olha, a primeira camada é a troposfera, é onde a gente encontra os rios, tá? Onde estão as gramas, as árvores, todos os animais, as aves, tudo em geral encontra-se na primeira camada, ou seja, na troposfera, onde abriga a maior parte da vida. E que, por sinal, é onde, como a gente pode ver aqui, é onde os aviões voam, tá? Os aviões voam na primeira camada, na troposfera. E é nessa camada onde acontece a maioria dos fenômenos atmosféricos, como, por exemplo, a chuva, né? A chuva, as nuvens dali, estão na primeira camada, na troposfera. Então, a chuva junto com a nuvem estão na troposfera. Como eu falei para vocês, né, o avião voa na primeira camada, ou seja, está na troposfera. E, consequentemente, como existem os automóveis, né, como eu falei para vocês, os carros, existem as indústrias, né, o avião também, esses automóveis, esses veículos, né, eles poluem a nossa atmosfera, a troposfera, e logicamente esse gás se concentra, né, causando um problema que a gente chama de efeito estufa, que nada mais é do que a liberação desses gases na primeira camada. O efeito estufa nada mais é do que aquecimento do planeta, né? Ele causa o aquecimento global. Haja vista que como os raios UV batem aqui, que é o raio UV que é emitido do Sol, batem aqui no planeta e não tem como eles saírem, porque o gás aqui, a fumaça, impede que ele saia. Então, se ele não sair, ele se acaba acumulando aqui no planeta, ocasionando o efeito estufa e o aquecimento global, certo? Então, todos esses problemas, né, de efeito estufa aqui, tá na primeira camada, ou seja, na troposfera, certo? Vamos aqui para a próxima camada. Então, a próxima camada, ou seja, a segunda camada, vem ser a estratosfera. Então, olha lá. Na estratosfera, a gente já vai ter uma camada acima da troposfera. Então, a estratosfera fica uma camada acima da troposfera. Nela, já você não encontra mais tanta das vidas, ou seja, não tem tantos pássaros que voam na estratosfera. O que é que a gente encontra? Na estratosfera, nós encontramos a nossa camada que nos protegemos do raios UV, né, dos raios emitidos lá pelo Sol, tá? Como vocês podem ver aqui, isso daqui é a nossa camada de ozônio. Então, a camada de ozônio, ela está entre a estratosfera e a mesosfera. É ela que nos protege dos raios UV. Mas, como eu falei, devido liberar tanto monóxido de carbono lá pelos automóveis, pelas indústrias, está acabando por destruir a nossa camada de ozônio. Como vocês podem ver, pequenos pontos aqui em amarelo, isso são buracos na nossa camada de ozônio. Isso aqui é bem em azul, é onde está concentrada a nossa camada. É ela que nos protege do raios UV, tá? Então aqui a gente pode exemplificar bem melhor o caso como acontece o efeito estufa, certo? Então, aqui nós temos a camada de ozônio, que está lá na estratosfera, entre estratosfera e mesosfera. Como emite-se tanto poluentes, isso acaba por destruir a nossa camada de ozônio. Então, os raios UV acabam se concentrando aqui no nosso planeta, né? Na troposfera, né? E aquecendo o nosso planeta, tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de efeito estufa, certo? Então, olha lá, a camada de ozônio ela está na segunda camada, na estratosfera.
Já a terceira camada, né, como eu falei aqui para vocês, já é a mesosfera. É na mesosfera que se fica, a gente vê onde as estrelas cadentes, né? As estrelas cadentes nada mais é do que os meteoritos, tá? Que entram aqui na mesosfera e se desfaz. Então a maioria dos meteoritos, né, que a gente chama popularmente de estrela cadente, eles se desfazem na mesosfera. E na mesosfera também onde a gente vê pequenos... Vê não, é onde acontecem as transmissões pelo rádio, as TV, os íons estão aqui na mesosfera. A gente vai agora para a quarta camada, chamada termosfera. Na quarta camada a gente já vê, é uma zona muito extensa, então é lá que já voam os ônibus espaciais, está na quarta camada, na termosfera. E a partir desse momento o ar ele é extremamente rarefeito, certo? O que é um ar rarefeito? É a pouca quantidade de gás que você não consegue respirar. Aliás, a gente já fala que o ar já vai começando a ficar rarefeito a partir do momento que tu começa a sair da primeira camada da troposfera. Então ele vai ficando cada vez mais escasso, mas é extremamente escasso a partir da termosfera, certo? Então na termosfera é onde a gente se encontra lá os ônibus espaciais. Agora vamos aqui à última camada, que é a exosfera. Já a exosfera, ela é a última camada da atmosfera. É ela que separa a atmosfera, né, do espaço sideral, certo? Então na exosfera a gente conclui que não existe mais gravidade, tá? Não existe mais gravidade na exosfera, tá? Então praticamente não existe mais oxigênio lá, porque já está bem próximo já do espaço sideral. Mas é lá que acontecem os fenômenos como a aurora boreal, tá? Acontece lá na exosfera, na quinta camada, lá onde a gente vê os satélites, certo? E responsável pelas transmissões das TVs, né? Do sinal da TV, de rádio, dos celulares, dos nossos satélites. E por fim, também nela, né, na última camada da exosfera, que já que dá um espaço sideral, onde se vê o telescópio, que por sinal esse aqui é o telescópio Hubble. Certo, gente? Então, olha lá, a gente precisa concluir que, só para a gente fixar, as 5 camadas são troposfera, primeira camada troposfera, segunda camada estratosfera, terceira camada mesosfera, quarta camada termosfera e quinta e última camada é a exosfera. Aqui é só uma imagem aqui para vocês, só para a gente fixar, tá? Troposfera é a primeira camada, onde se abriga a maior parte da vida, tá? Onde acontecem os fenômenos meteorológicos, fenômenos naturais, né? Chuva, os aviões voam aqui na troposfera. A segunda camada é a estratosfera. Nela já não se tem tanta da vida, né? Existem alguns pássaros que voam na estratosfera, mas são poucos, certo? É nela também que está a camada de ozônio. Na terceira camada nós temos a mesosfera, que é nela que abriga, que estão, né, as estrelas cadentes, certo? Que se desfazem as estrelas cadentes, que a gente sabe que na verdade a estrela não é a estrela cadente, mas sim os meteoritos, pequenas rochas que saem do espaço. Na quarta camada nós temos a termosfera, que é onde voam os ônibus espaciais. E na quinta e última camada é a exosfera, nela que se abrigam os satélites, os telescópios, certo? E a última camada, ou seja, aqui não tem mais gás, não tem mais nada de oxigênio, beleza? Então aqui o ar é extremamente rarefeito. Aliás, a gente fala que a partir da estratosfera o ar já vai sendo rarefeito, beleza? Vamos agora a uma especificidade dos gases. Bom, como eu tinha falado lá para vocês dos gases, a gente vai ter o gás nitrogênio, como eu falei lá para vocês, é o gás mais abundante na atmosfera, com cerca de 78%, certo? Como eu falei para vocês, esse gás nós não conseguimos sintetizá-los, ou seja, nós não conseguimos aproveitá-los. Apesar da gente respirar, do jeito que ele entra, ele sai, porque a gente não aproveita o nitrogênio. Apenas alguns organismos, por exemplo, as bactérias, elas fazem um ciclo do nitrogênio e elas que fixam e conseguem reaproveitar, transformando em coisas boas para a gente também, certo? Então tá aqui, só para especificar, né? Alguns micro-organismos são capazes de capturar o nitrogênio, como exemplo, as bactérias. Além do nitrogênio, que é o mais abundante, né? Não esqueçam disso, não é o oxigênio, temos o gás que a gente utiliza, que no caso é o gás oxigênio. Ele é o gás utilizado na respiração de todos os seres vivos, né? Os seres aeróbicos, todos os seres vivos que nós respiramos oxigênio, a gente precisa dele.
certo? Só que o gás oxigênio ele é fundamental no processo químico chamado de combustão, tá? Que por sinal é um vídeo que vocês vão ver lá com a professora Mila, logo depois do meu. Como é que acontece, como é que o ar como é que existe o ar, né? A presença do ar que não existe, certo? Só que para acontecer a combustão é necessário você ter um combustível, tá? É necessário você ter um comburente, certo? Gente, o processo de combustão nada mais é do que queima de um material. O combustível pode ser o combustível que a gente conhece, a gasolina, pode ser o óleo, ou pode ser materiais sólidos, como por exemplo a madeira, papelão, certo? Então isso é o combustível, ou seja, aquilo que o fogo vai queimar. Só que para que ocorra a combustão é necessário ter o combustível e é necessário ter o comburente. Nesse caso, o comburente ele vai ser o que? O oxigênio, certo? Então, o fogo ele consome o combustível, mas precisa do comburente também para que ele exista, né? O fogo se perdure. Porque se acabar o comburente, logicamente, acaba também o fogo, ele se apaga, como vocês vão ver no vídeo da professora, né? Que o fogo ele se apaga. Por que se apaga o fogo? Porque não tem o oxigênio, tá? E lembrando que, claro, se você consome o oxigênio, você acaba liberando um outro gás, que nesse caso aí é o dióxido de carbono. Tranquilo? Agora nós também temos o gás carbônico, representado pelo CO2, certo? É um gás que, como eu falei para vocês, é um gás que a gente respira, né? Libera o gás carbônico, e ele é fundamental principalmente nas plantas, né? Que elas pegam esse gás carbônico e transformam em oxigênio, no processo que a gente chama de fotossíntese, né? O gás carbônico é fundamental lá para as plantas, no processo de fotossíntese, certo? E por fim nós temos o último, que é o vapor d'água. Já o vapor d'água, ele se encontra em uma pequena quantidade, apenas 0,03% da composição do ar, certo? Então muito pouco, ok? Agora vamos às propriedades, que é bem tranquilo. As propriedades do ar, né, são simples. Vou tirar aqui, as propriedades do ar são simples. São basicamente 3. Eles são semelhantes à da água, né? No caso, ele é insípido, né? Ou seja, se é insípido, você não sente o gosto do ar, né? O ar não tem gosto, certo? Se ele é inodoro, ele não tem cheiro. Professor, mas tem fumaça. A fumaça tem cheiro, porque ele é uma mistura de gás, de dióxido de carbono, né? Mas o ar puro, ele não tem cheiro. E é incolor, porque o gás não tem cor, né? Você não consegue enxergá-lo, tá ok? Só que, porém, o gás, né, o oxigênio ali, ele é considerado uma matéria, isso no ponto de vista químico. Matéria, o que é uma matéria? É tudo aquilo que existe e ocupa lugar no espaço, certo? Então, quando a gente pega um copo ali, a gente fala, o copo tá seco. Não, o copo tá preenchido com gás oxigênio, então ele tem massa, ele existe, ele é uma matéria. Beleza? Bom, gente, ficamos por aqui. Acompanhe agora aí o vídeo da professora Mila, que ela vai provar para vocês como o ar existe. Principalmente ela falando aqueles pontos de comburente, combustão, certo? E o combustível, que ela vai ver o exemplo aí da vela. Oi pessoal, hoje trouxemos para vocês um experimento de combustão. E para fazer esse experimento vamos precisar de alguns materiais, como 2 copos, tá? Um maior e um menor, 2 velas do mesmo tamanho, 2 pratinhos pequenos, um isqueiro ou uma caixa de palito. Vou derreter a parte de baixo da vela e vou fixar no pratinho. Assim vou fazer com a segunda vela. Após fixar as velas no pratinho, eu vou acendê-las. E após acendê-las, eu vou colocar os copos sobre elas.
Observa-se que a vela do copo menor, ela apagou mais rápido do que a vela do copo maior. Mas antes de explicar por que as velas se apagaram, eu vou explicar por que ocorre a queima dessa vela. A queima da vela ocorre devido a uma reação química chamada combustão. Para que ocorra essa combustão, são necessários 3 elementos, que são o combustível, que no nosso experimento é a parafina, que é essa parte branca da vela. O comburente, que vai reagir quimicamente com o combustível, que na maioria das vezes é o oxigênio, e o calor necessário para iniciar essa reação. Então, quando colocamos os copos sobre as velas, limitamos a entrada de oxigênio, desfazendo a combustão, portanto as velas se apagam. Então, observa-se que no copo maior, a vela ela demorou mais tempo para se apagar, devido à grande quantidade de oxigênio existente. Sabemos que sem oxigênio não existe fogo. Já num copo menor, a vela já se apagou mais rápido, devido à pouca quantidade de oxigênio. Então, pessoal, essa foi a nossa experiência. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!